Sim, quando o resultado não sai como a gente espera, é hora de reunir forças e continuar até que dê certo. Oi, meu nome é Daniel Fagundes e hoje eu quero ter uma conversa sincera com vocês sobre como encarar esse novo ciclo de estudos pensando no Enem 2025. É extremamente normal sentir frustração, desânimo, caso os resultados do SISU não tenham sido como a gente planejou. Mas isso só mostra o quanto tu se importa com o teu sonho e o quanto tu quer atingir a tua meta da aprovação. Ainda mais depois dos resultados do Enem 2024, que veio até rir abaixo do esperado, as notas de redação também não vieram satisfatórias para muitos alunos, as notas vieram bem abaixo do esperado, e todo esse contexto pode parecer injusto, que tu deu o teu melhor e mesmo assim tu não conseguiu atingir o teu objetivo, mas isso não é verdade. Cada dia importa, cada processo é um processo. O importante agora é reconhecer esses sentimentos, lembrando do propósito maior da aprovação, lembrando o porquê tu quer passar no curso que tu escolheu, seja medicina, seja direito, seja alguma engenharia. Sempre lembrando que a tua aprovação vai ser uma soma diária de pequenas conquistas que tu faz ao longo dos dias. Esse é um momento muito importante para analisar tudo que deu certo ao longo do ano passado e tudo aquilo que precisa ser modificado nesse próximo ano. Uma coisa que eu fazia e eu sempre gosto de recomendar é justamente fazer uma listinha de pontos positivos e negativos de tudo aquilo que deu certo e do que não deu certo. Porque assim a gente consegue visualizar com mais detalhes as nossas fraquezas e principalmente ver que a gente está no caminho certo também, porque a gente não faz só coisas erradas ao longo da nossa preparação, muitas coisas a gente faz certo. Então é hora de parar, colocar tudo no papel e analisar o que pode ser feito de melhor ao longo desse ano. Por exemplo, quando eu fiz a minha listinha de pontos positivos e negativos de um ano para o outro, de 2022 para 2023, eu coloquei algumas observações, como por exemplo, eu tenho aqui anotado. Pontos positivos. Muitas questões resolvidas, não negligenciei nenhum assunto, fiz muitas redações, que redação era um ponto fraco para mim, fiz muitos simulados, mas como ponto negativo, alguns pontos negativos que eu coloquei foi a minha revisão, que eu às vezes não fazia uma revisão tão eficiente como a que eu implementei em 2023. Eu coloquei também como ponto negativo que eu ficava muito preocupado com assuntos muito difíceis que eu sabia que não teriam recorrência no Enem, ou que não seriam tão determinantes para minha aprovação, como vários assuntos de física. E isso serve até para quem já começou a estudar, porque às vezes a gente fica preocupado com o tempo, de que tem muito conteúdo para vencer, mas a gente não para realmente analisar o que a gente pode modificar na nossa rotina, sempre procurando otimizar os nossos estudos, e às vezes a gente fica insistindo em erros. Às vezes são pequenos detalhes que podem ser ajustados, porque a base da rotina do aluno já é muito boa, já tem muita revisão, já tem muito simulado. No meu caso, por exemplo, como eu comentei para vocês, as minhas revisões de 2022 para 2023 elas mudaram bastante, porque foi um ponto fraco que eu detectei, que eu identifiquei como que fosse um fator muito importante para eu melhorar. E o que eu fiz foi justamente antes de começar uma nova aula, eu começava revisando aquele assunto anterior daquele mesmo conteúdo. Por exemplo, eu estou estudando física. Aí antes de começar um novo tópico de física, eu me explicava tudo que eu lembrava das aulas anteriores. E com o tempo isso vai ficando muito dinâmico, porque tu vai estar sempre revisando e relembrando. E outra coisa que eu também implementei foi as minhas revisões no Anki, que eu já usava o Anki em 2022, mas às vezes eu esquecia dele. Então, como uma pequena mudança que eu implementei em 2023 foi justamente colocar o Anki para o início da manhã dos meus estudos. Então, eu já sabia que a primeira coisa do meu dia era fazer o meu Anki. Então, como eu falei, são pequenas modificações que a gente faz e que alavancam nossos resultados. Nesse momento pós-SISU também é muito importante definir pequenas metas diárias, porque como a gente está um pouco desanimado ainda com os resultados do Enem passado, a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente fica muito preocupado, e o caminho não é esse. O caminho realmente é definir pequenas metas diárias, fazendo as listas de exercícios, vendo as videoaulas, sem pensar muito a longo prazo, até que a nossa motivação, o nosso propósito estejam realinhados novamente. Nesse momento de retomada de estudos, é importante viver um dia de cada vez, até que a gente consiga ter mais motivação e mais força de visualizar o ano todo. Outros passos importantes nesse período pós-SISU é justamente definir quais plataformas de estudo vocês pretendem utilizar ao longo desse ano. Por exemplo, no meu caso, eu gostava muito de escolher novas plataformas, porque isso me dava uma sensação boa de recomeço, já que eu estava aprendendo com novos professores, com novas listas de questões. Outro ponto que a gente já comentou bastante aqui, mas que eu vou salientar novamente, é definir como que tu vai fazer as tuas revisões nesse próximo ano.
já que as revisões são um marco muito importante dos nossos estudos. Enfim, eu espero que ao longo desse próximo ano tu siga firme no teu propósito da aprovação. A ideia desse vídeo foi justamente trazer um panorama de motivação, conversar um pouquinho sobre como é encarar essa realidade de pós-SISU quando os resultados não saem como a gente imagina, porque a gente fica frustrado, a gente fica preocupado, a gente fica sem chão, a gente fica pensando o que que a gente pode modificar, o que que a gente pode fazer de diferente. E muitas vezes, como eu comentei, em alguns casos, realmente são pequenos ajustes, porque a base da rotina já é muito boa. Enfim, eu espero que ao longo desse ano de preparação tu siga firme no teu propósito, sempre relembrando quando necessário o motivo pelo qual tu quer ser aprovado, porque eu tenho certeza que tem vários motivos. O nosso sonho da aprovação é um sonho muito lindo e muito honesto, e quando a gente é aprovado, é simplesmente o melhor dia da nossa vida. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.